Olá a todos, bem-vindos ao Descomplicando a Oncologia Torácica. Esse é um projeto meu, Marcelo Coraça e Dr. Guilherme Arada, para a gente poder falar um pouco de uma forma um pouco mais descontraída e descomplicada de um tema que tem se tornado tão complexo. Na verdade, a oncologia, né, Guilherme, tem se tornado complexo, acho que em todos os aspectos, mas eu ouço muito as pessoas que não estão ligadas à oncologia torácica falarem isso, né? Puxa, tórax está ficando muito complexo, é muita via molecular, é muita droga diferente. Então foi essa proposta que a gente queria trazer para vocês. E aí a gente vai fazer, o Guilherme vai explicar para a gente como que a gente vai trabalhar, né, os blocos, enfim. Olá, pessoal. Então, como o Coraça falou, esse é um novo projeto nosso em parceria com a MediaIQ, que surge justamente nesse contexto de uma oncologia hoje tão específica que nem sempre a gente tem tempo de atualizar tudo. Então, a ideia aqui é pegar as últimas atualizações e também desde o básico de oncologia torácica e passar de uma forma mais prática e mais simples muitas vezes, né, Coraça? Então, a gente vai tentar falar muitas vezes de uma forma bastante informal e de temas bastante simples, na verdade bastante complexos, mas tentando simplificar um pouco sobre oncologia torácica. E a gente pensou nesse início para a gente começar sempre com a jornada do paciente. Então a gente quer começar do básico, do quando o paciente é diagnosticado, ou até melhor, até quando antes do paciente ser diagnosticado, pensar até mesmo em screening, em doença bem inicial, como a gente faz o estadiamento, passar pelas multiespecialidades envolvidas no paciente com câncer de pulmão, até chegar no paciente avançado e também até em outros tumores torácicos, como mesotelioma e timo, que isso seja uma referência para muitos oncologistas que podem então acessar facilmente esses vídeos e talvez eventualmente ajudar no cuidado do paciente. Sim, a ideia é fazer um curso, como se fosse um curso que a gente vai atualizando com o tempo e, obviamente, temas mais pontuais, coisas mais específicas, estudos clínicos, a gente vai lançando conforme eles forem saindo. E a gente começou com, acho que a pergunta mais fundamental que existe, que é o que é câncer de pulmão. E quando eu falo que é câncer de pulmão, eu sempre me lembro que hoje a gente está falando basicamente da o boom de anticorpos droga conjugados. Todo mundo, anticorpo droga conjugado tá lá, agora tem anticorpo droga conjugado contra tudo. Mas se a gente for parar para pensar, não faz muito tempo onde tudo que a gente tinha era um estetoscópio e um raio-x. As pessoas faziam diagnóstico muitas vezes presuntivo do câncer de pulmão. A gente passou por um período muito longo onde câncer de pulmão era basicamente carcinoma de pulmão. O carcinoma de pulmão virou carcinoma de pulmão de pequenas células, não pequenas células, já foi um avanço. Não pequenas células, a gente teve adenocarcinoma escamoso. E hoje a gente tem esse boom de alterações moleculares diferentes. A gente tem basicamente desde o que a gente está acostumado de ouvir desde 2004. Aliás, nós estamos em maio para junho de 2024, fazendo 20 anos da publicação do paper lá no New England falando de EGFR em câncer de pulmão, mas hoje a quantidade de mutações que a gente tem ela é muito grande, imunoterapia, anticorpos droga conjugados. Então, eu acho que o primeiro ponto, Guilherme, que eu queria trazer para você é, a gente melhorou muito, muito no cenário de diagnóstico, tratamento, mas o quão mortal ainda é câncer de pulmão na sua visão? O câncer de pulmão ainda é muito agressivo e ainda é a principal causa de morte por câncer em todo o mundo, né? Então essa mensagem ainda precisa ser dita, né? E a gente ainda tem muito a avançar. A gente já avançou muito, a gente vai mostrar como a gente já avançou muito com as novas terapias, novos diagnósticos, screening e tudo mais, mas a gente ainda tem que melhorar muito ainda nesse ponto, né, Coraça? E falando sobre o que é câncer de pulmão, eu gosto muito daquela definição que é um conjunto de doenças raras, né? Que hoje a gente fala sobre câncer de pulmão, sobre a especificidade da especificidade, né? Então, já saímos do não pequenas células para pequenas células, do adeno para o não escamoso, do escamoso. A gente já fala dos subtipos moleculares, já estamos na era agora de co-alterações, né? De co-mutações associadas a alterações moleculares, né? Então, isso mostra o nicho do nicho que a gente hoje identifica e como isso está levando, sim, a um melhor desfecho nos nossos pacientes, né? É, mas assim, eu acho que independente desse ponto, lembrar que mortalidade especificamente, se você for, porque câncer de pulmão não é tão frequente quanto câncer de mama, Sim. quanto câncer de próstata, quanto câncer de intestino. Se você somar a mortalidade de mama, próstata e intestino, você não chega na mortalidade de câncer de pulmão. E assim, a gente fala de muitos pacientes que são os outliers. Todo mundo tem um caso, todo colega oncologista, puxa, eu tenho um paciente que está vivo há 8, 9, 10 anos. Mas a sobrevida, de modo geral, ainda não atingiu mais de 20% em 5 anos. Para alguns grupos específicos, sim,
A gente vai ver durante aqui o Descomplicando inteiro as situações onde uma droga, por exemplo, o lorlatinib, a gente teve na ASCO agora o lorlatinib para pacientes com fusão de álcool, chegou em 5 anos, a gente não atingiu sobrevida ainda, né? Mas a mortalidade em 5 anos ainda não passou de 20%. Só que tem melhorado. Uhum. Tem melhorado, e aí a pergunta que fica é: melhorou porque a gente trata melhor, melhorou porque a gente diagnostica mais? Eu acho que é uma soma de fatores, né? Então, desde o principal fator de risco para câncer de pulmão, que é o tabagismo. Hoje, felizmente, a gente vê uma queda no tabagismo de uma forma geral, o que isso se reflete numa menor incidência de câncer de pulmão. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem screening hoje para câncer de pulmão. A gente vai falar numa sessão exatamente sobre isso, mas a gente sabe que a realização de screening é associada a uma redução de mortalidade por câncer de pulmão. Embora a população elegível que realmente faz screening, a gente sabe isso mesmo nos Estados Unidos, é menor do que 10% dos pacientes. Então, isso não reflete totalmente todos os benefícios que a gente está tendo. E por fim, certamente, a gente entender melhor a biologia dos tumores de pulmão está nos levando a ter melhor terapia para os pacientes com câncer de pulmão. E esses avanços na terapia, seja eles com terapia-alvo, com imunoterapia, com os famosos anticorpos drogas conjugados e novas terapias que estão por vir, refletem nessa queda da curva ao longo dos anos, que felizmente a gente vê uma queda bastante importante na mortalidade associada a câncer de pulmão. E a gente sempre fala de câncer de pulmão e cigarro, né? A gente tem que lembrar muito que o fenótipo de câncer de pulmão, ele está muito relacionado à parte histológica. Então, assim, o fenótipo, a gente está acostumado de pensar no paciente tabagista, Uhum. ponto final. Então, lembrar, tabaco é o fator de risco mais comum, mais importante, com maior risco relativo associado. E, obviamente, se você tem um paciente que você tem uma suspeita de ter câncer de pulmão, se você não perguntar para ele o quanto ele fuma, quanto ele fumou, carga tabágica, tipo de tabagismo, você está cometendo um erro na sua propedêutica, que continua sendo mais importante. Dados como, por exemplo, o tabagismo passivo, a gente tem alguns dados demonstrando que isso sim aumenta, mas é muito difícil de mensurar. É passivo quanto? É passivo você tá numa sala de 2 metros quadrados com um monte de gente fumando, ou é passivo você fumando no seu apartamento que está tudo aberto? Mas tem algumas outras coisas. Radônio, algumas exposições ambientais, até mesmo questões relacionadas a produtos químicos poluentes, resíduos de guerra, a gente tem vários dados sendo falados sobre isso. Mas uma coisa que para mim chama muita atenção quando a gente fala em fenótipo é a questão genética. Uhum. A gente tem falado cada vez mais, né, em alterações germinativas associadas em câncer de pulmão. Eu vejo isso, obviamente, é menos importante do que ovário, é menos importante do que mama, do que próstata, mas a gente tem visto muito. E o que que você observa? Quais são as mutações, assim, as síndromes genéticas familiares mais comuns que você vê associadas a câncer de pulmão? Eu acho que até mais importante do que as síndromes em específico é a gente lembrar desse ponto que você falou. Histórico familiar é um fator de risco para câncer de pulmão, né? Então não é só mais o cigarro, a gente sabe que 20% dos tumores de não pequenas células são associados a pacientes não tabagistas, então tem uma parcela grande, é 1 em 5 pacientes que a gente está falando, então é uma parcela importante da gente lembrar. E lembrar que esses pacientes que têm histórico familiar, eles podem ter um risco aumentado de câncer de pulmão. Aproveitando aqui, a gente está agora em junho de 2024, lembrando agora o mote da ASCO 2024, teve um trabalho bastante interessante, inclusive em screening de câncer de pulmão em não tabagistas, que eu acho que traz a discussão, né? Um estudo de screening em câncer de pulmão na população de Taiwan, exclusivamente pacientes não tabagistas de um perfil muito semelhante, de 50 a 75 anos, na população que a gente faz screening de pulmão, mas mostrando que na população não tabagistas, mas que tem histórico familiar positivo para câncer de pulmão, algumas exposições ambientais, como você citou, e eles citam muito, por exemplo, a exposição na cozinha fechada, né, que é algo muito de países asiáticos, mostrou uma taxa de redução da mortalidade maior de detecção de câncer de pulmão em 2,6%, que é muito maior do que, por exemplo, a gente tem em outros estudos de screening. A mensagem que eu quero passar com isso não são só os pacientes tabagistas, existe um grande mito, né, que isso já caiu muito nos oncologistas, mas às vezes não entre todas as especialidades, de pensar em câncer de pulmão em quem não fumou, né? Para quem é oncologista isso já é um pouco mais óbvio, mas para quem não é oncologista ou não é profissional de saúde, isso ainda pode ser um grande mito. Então essa população não tabagista ainda precisa ser bastante destacada, porque é uma população importante nesse cenário, né? Você foi muito além do que só a questão de síndromes genéticas, né? A gente acaba ampliando essa questão. Eu só queria lembrar a todos que a gente, hoje, quando fala em, por exemplo, pacientes BRCA mutados, não existe ainda nenhum tipo de recomendação de screening para essa população específica, mas a gente vê alterações, a gente vê esses pacientes
que tem alterações genéticas e talvez acho que o pensamento seja um pouquinho diferente. Não é porque você tem um paciente que tem, por exemplo, um Lifraumene com uma mutação padrão brasileira, a famosa R337H, que você tem, pelo menos não agora, de ficar fazendo tomografia de baixa dose. Talvez até seja, não sei quanto deletério isso pode ser do ponto de vista até da gente pensar em radiação nessa população. Ou um BRCA mutado, por exemplo. Mas hoje um paciente, lembrar que o fenótipo de paciente que não fuma, ele é um fenótipo de paciente mais jovem, ele é um fenótipo de paciente que ele é diferente e muitas vezes ele precisa de uma avaliação germinativa. Então, fenótipo, histologia. Quando a gente fala fenótipo tabagista, a gente está falando basicamente, a gente faz a primeira cisão aí em não pequenas células. Pequenas células, a gente tem que lembrar, pequenas células é uma doença que está correspondendo em torno de 15%. São coisas que variam muito de acordo com a região geográfica que você está, de quanto você fuma, quanto você não fuma, hábitos de tabagismo, mas pequenas células é uma doença à parte. Uma doença que hoje a gente está começando a entender um pouco mais os pontos de vista genéticos e eventualmente evolucionários associados, mas é uma doença à parte. E quando a gente pega os 85% de não pequenas células, a gente está falando aí numa divisão em que, quando eu estudei, você sabe que eu sou um pouco mais velho que você, relativamente, mas quando eu estudei patologia em 2008, o meu livro de patologia, o Robbins, se eu não me engano era a 7ª edição, dizia que a proporção de escamoso e não escamoso era 50% e 50%. A gente está vendo porque houve um controle de tabagismo mais adequado, da gente ter uma redução. A gente tem dados de 2016, 2017 com 30%, mas eu acho que a minha visão, pelo menos no meu dia a dia, não sei qual é a sua, a gente tem visto cada vez menos escamoso. Por quê? Porque é uma doença relacionada a tabagismo. Sim, certo? certo. Concorda? É isso. Aliás, você já viu essa questão que tem tudo a ver com filtro de cigarro, né? Você lembrar que Uhum. o escamoso é uma doença mais central, e a gente teve um boom de doença escamosa nos anos 2000, porque, como a gente sabe que a história natural da doença associada a tabagismo, falando de 30 anos, década de 60, 70, onde se fumava cigarro sem filtro. Depois, hoje em dia, só fuma cigarro sem filtro quem corta o filtro, a gente sabe que tem gente que ainda faz isso. Então, tem esse ponto importante. Mas eu acho que a grande sacada é o nome pequenas células não escamoso. A gente costumava chamar de adenocarcinoma, mas não é bem assim, né? Dentro do não pequenas células não escamoso, tem algum grupo de doenças que você classifica e como é que você encara? É só o adenocarcinoma que você testa molecular ou é todo não escamoso que você testa? Eu testo para todo não escamoso. Isso inclui uma parcela grande de pacientes que não têm adenocarcinoma. Tem os indiferenciados, pouco diferenciados, tem os pacientes com histologia sarcomatoide, tem mesmo até os pacientes com tumores de grandes células, mais do subtipo neuroendócrino, né? Que hoje, embora a aplicabilidade disso ainda é menor, mas principalmente nesses tumores em não tabagistas, a gente sabe que a chance da gente encontrar um driver não é tão pequena assim. Por exemplo, fusão de RET em tumores com grandes células, né? Então, lembrar que, de uma forma geral, a gente utiliza menos o painel molecular para o escamoso, principalmente o tabagista, mas tem aquele subgrupo também de escamoso, principalmente que tem um componente de adenocarcinoma, pelo menos 10% dos adenos escamosos, e daqueles pacientes que nunca fumaram, que tem histologia escamosa, eles também merecem de Eu acho que todo molecular. mundo que nunca fumou merece um perfil molecular. Obviamente, a gente não vai discutir acesso é uma outra história, mas eu acho que no mundo ideal a gente testaria. A gente teve até uma publicação recente dizendo que todos os pacientes têm que ser testados. Sim, no mundo ideal, sim, mas eu acho que a aplicabilidade, eu acho que esse que é um ponto muito importante da gente colocar. Existe esse conceito de valor preditivo positivo, né? Então, assim, o valor preditivo positivo dos nossos testes, ele é muito maior de acordo com a nossa população também. Uhum. Então, assim, se você tem uma probabilidade pré-teste maior, enfim, uma probabilidade pré-teste de você pegar um paciente que nunca fumou um cigarro na vida e tem um adenocarcinoma de pulmão, de ter uma alteração molecular e esse paciente, assim como Sim. todos, tem que ser testado, 80, 90% às vezes. O paciente que é tabagista, puxa, é 20, 15%, mas ele deve deixar de ser testado? De forma absolutamente nenhuma. Então, fenotipicamente falando, os pacientes são diferentes, mas eles têm que ser tratados de forma igual. É lógico, o seu afã de ir atrás de eventuais alterações moleculares, ele é muito maior no paciente não tabagista. Sim. Mas assim, você deixar de fazer o teste, não, ele é um paciente tabagista, ele vai ser aquele padrão de cigarro. Não é bem assim que funcionam as coisas, então acho que esse é um ponto importante. E como é que eu classifico? Queria saber se você concorda com a minha classificação hoje, porque eu não classifico mais. As pessoas tinham. Muitas pessoas classificam assim, mas tem um slide que eu fiz há muito tempo que eu uso em várias aulas, e enfim, que a gente trabalha isso, que é justamente isso. Câncer de pulmão, a gente tem que trabalhar em pequenas células, não pequenas células.
escamoso, não escamoso, e lembrando, não é adenocarcinoma, é não escamoso, e os pacientes que têm mutações acionáveis e não têm mutações acionáveis, sobretudo dentro do não escamoso. Ah, hoje em dia, considerando, eu vejo pelo menos assim para facilitar a vida dos nossos ouvintes aqui, a gente trata todo mundo muito parecido, exceto o não escamoso com mutação acionável. É imunoterapia com ou sem quimioterapia, Sim, correto? correto. Agora, o não escamoso que tem mutação driver, ele é o paciente diferente. E aí a pergunta que fica aqui, existem fenótipos diferentes também, dependendo do tipo de mutação que a gente tem nos nossos pacientes ou não? Com certeza existe. Então, a depender da alteração molecular que a gente está falando, a gente tem prognósticos diferentes e a sensibilidade a terapias-alvos completamente diferentes. Então, embora a gente faça essa divisão de alteração molecular positiva, driver positivo ou negativo, a gente está colocando no mesmo bloco de pacientes alterações bastante heterogêneas, né? Então, uma coisa é o paciente com mutação do EGFR, outra coisa é um paciente com uma mutação de Carras. Genes completamente diferentes, com fatores de risco completamente diferentes, os dois poderiam ser encaixados nesse grande bloco de pacientes com mutações acionáveis, né? Então, é importante que mesmo desse grande bloco a gente consiga diferenciar. E eu acho que essa é a ideia um pouco daqui também, a gente conseguir diferenciar um pouco esses diferentes subgrupos e tentar mostrar o caminho para cada um desses subgrupos, pelo menos a forma como a gente enxerga ser mais adequada ou o que mais a gente tem de evidência nesse cenário, né? Perfeito. E eu acho que a ideia da gente aqui é justamente isso. Hoje a gente está fazendo um preâmbulo sobre tudo que a gente está colocando para que a gente consiga tornar isso um pouco mais simples. A gente ainda tem algumas conversas para a gente falar dessa parte mais introdutória, mas o que a gente queria era trazer justamente para vocês uma ideia do que a gente vai ter nesse projeto que a gente está desenvolvendo. Eu espero que vocês possam acompanhar todos os episódios que a gente vai fazer, e os episódios especiais também, para a gente poder descomplicar um pouco esse tema que é tão complexo. Então, vamos para o próximo, né? Vamos, obrigado a todos pela presença. Muito obrigado.